bênçãos que Deus reservou para os nossos quartos de oração, há bênçãos que Deus reservou para os cultos domésticos, mas há bênçãos que Deus reservou para a igreja reunida, para dar o supremo e grande testemunho do poder de Deus. Por que eu estou dizendo isto? Há 4 anos, eu estava lá, 2016, a lua estava cheia, repleta no céu. Era uma festa na cidade do Alto Caparaó, e de repente a montanha principal da cidade, reserva ambiental, começou um foco de incêndio e espalhou por aquela pedra, iluminando toda a cidade. Isso era no sábado à noite. Uma tristeza. Sabíamos que os animaizinhos do campo estavam sofrendo. O fogo começou a invadir e lamber as lavouras de café, e começou a tomar aquelas pedras gigantescas, e chamaram então o corpo de bombeiros, os amigos certos para as horas incertas. Um helicóptero do corpo de bombeiro veio de Belo Horizonte e começou a grande luta contra o incêndio. Aquele helicóptero parecia um beija-flor, com um pouco de água em seu bico, tentando apagar um imenso incêndio numa floresta. Não mais do que isto. De longe você poderia ver a luta do piloto, a intensa batalha dos brigadistas. Então o sargento do corpo de bombeiros ligou para Belo Horizonte e disse: nem que mandassem helicópteros do corpo de bombeiros aí da capital, nós conseguiríamos apagar este incêndio aqui nessa cidade. Nós precisamos de um milagre, ele falou. O domingo inteiro nessa luta, e a cidade observando aquilo. 7:30 da noite, devia ser uma hora como esta. As igrejas do Alto Caparaó, os pastores, suplicando a Deus, disseram: igreja, fiquemos de joelho agora. Vamos pedir por um milagre, para que Deus apague este incêndio, por amor aos animaizinhos daquele campo, por amor aos pássaros, por amor àquelas árvores. Raramente pedimos à igreja para ficar de joelhos, somente em situações de imensa necessidade. E naquele dia, a igreja toda estava de joelhos suplicando. Nós oramos, cultuamos a Deus, voltamos para as nossas casas. Por volta de 2:30 da manhã, o céu estava como prata, as estrelas brilhando firme, a lua cheia. Era meia-noite. Quem olhasse para o céu poderia imaginar: não há esperança. Mas 2:30 da manhã, os trovões nos acordaram. Sim, irmãos, o Senhor nos acordou com grandes trovões poderosos. Lembro da minha esposa me chamando a olhar na janela que dava de frente para aquela montanha e falando: está chovendo. E abrindo a janela podemos ver o fogo combatendo com a água e tentando lutar, tentando resistir. E quanto mais ele lutava, mais aquela chuva copiosa fazia calar aquele fogo intenso. Eu estava lá, eu vi tudo aquilo, e o fogo foi se calando, até emudecer. A chuva, o milagre tão esperado e desejado, irmãos, aconteceu ali diante de nossos olhos. E você poderia dizer: é uma coincidência, é o que eu pensaria também se eu estivesse no seu lugar. Mas somente choveu ali naquela montanha, em torno daquela situação. Não choveu em outras cidades ao derredor, não choveu em lugar nenhum que não fosse daquela necessidade. Meu irmão, a igreja orou. Deus, por infinita misericórdia, nos deu esta grandiosa experiência. Muitas pessoas viram aquele fogo se apagar diante daquela chuva maravilhosa.
Mas somente aqueles que estavam na igreja naquele dia é que entenderam que foi resposta de oração de um povo que clamou ao Senhor com humildade e fervor. Muitas coisas têm acontecido lá fora que nascem aqui, são cozidas aqui na casa de Deus, homens e mulheres consagrados que suplicam a Deus intervenção. E por que eu estou dizendo isto? Porque neste mesmo tempo, semanas antes, uma irmã, amiga minha, me abraçou chorando e falando para mim que tiveram um sonho. Nunca vi uma experiência desta. Não levei a sério o que ela disse. E ela disse que no sonho Deus havia mostrado para ela que ela tinha um câncer num rim. E eu falei: minha filha, calma, isso pode ser coisa da sua cabeça, sonho é sonho. E ela disse que os médicos no sonho afirmavam que não tinha jeito. Então ela foi ao médico em Carangola. E o médico perguntou: o que você está fazendo aqui, minha filha? E ela disse: eu tive um sonho, doutor. Mas você está sentindo dor nenhuma. Quando fizeram a tomografia, identificaram ali um câncer em um dos rins dela. Imediatamente mandaram para Muriaé. Os irmãos sabem o procedimento. Lá fizeram outro exame e confirmaram um câncer no fígado e no rins, em um rim. E eu falei para aquela irmã: lembra daquela montanha? Eleva os olhos para os montes, de onde nos virá o socorro? Quando a sua fé cambalear muito e você já não tiver forças para dar nem mais um passo, lembre-se o que o Senhor fez naquela montanha. Não há impossíveis para Deus. E começamos na igreja, e começamos juntos com o povo de Deus, os irmãos que a amam, de todas as denominações, irmãos que amam profundamente a vida dela, orando por ela e clamando pela misericórdia de Deus. Irmãos, misteriosamente, quando fizeram a terceira imagem do abdômen dela, os médicos não entenderam o que aconteceu. Mandaram para São Paulo a imagem, porque eles não estavam compreendendo, porque o câncer no fígado não existia mais. Ela permanecia ainda com um câncer num rim, e ela operou aquele rim, tirou, e nem quimioterapia precisou. É um caso dela. Deus faz de maneira especial com cada um. Alguns Deus leva, outros Deus permite que permaneçam para dar um testemunho. E ela tem um corte na barriga dela, e ela disse: todas as vezes que eu tomo banho, falou comigo essa semana passada, e olho para este corte, eu lembro, pastor, que o meu passado foi real, e que aconteceu algo poderoso na minha vida que eu jamais poderei deixar de testemunhar. Meu amigo, minha irmã, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Este texto conta de uma igreja inteira peregrina que estava disposta a ir no templo, porque eles sabiam que estando lá Deus operaria maravilhas na vida daquele povo. E mesmo os entraves do caminho, mesmo os medos, mesmo as preocupações e os riscos não impediam que este povo avançasse para cultuar a Deus, porque eles sabiam que existem bênçãos, existem presentes, dádivas, que Deus nos dará somente quando estivermos reunidos. Qual é o tamanho do seu problema? Qual é a grandeza da sua dificuldade? Você está no lugar certo. Você está no meio do povo de Deus. Você está na igreja. E você pode sair daqui hoje com uma vida totalmente transformada pelo poder de Deus. Eu olho para este texto, e de quando em vez as preocupações me assombram, e eu acho que não vou conseguir, e aí eu lembro o que diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, porque aquele que te guarda não dorme.